você entrar na live. Eu já te chamo, tá bom? Nós estamos aqui sendo acompanhados também pelo Pastor Cândido. Uma honra, Pastor Cândido, ter você aqui conosco. Que alegria, viu? Agora ficou ainda melhor a nossa live. Só esperando aqui o Pastor Diego mandar a solicitação de participação da live. Estou aqui aguardando, Diegão. Eu vou mandar para você. Olha lá, vamos ver se o Diego atende agora aqui. Gente, a expectativa de que o Diego atende. Antes que... Opa, o Diego... Aê, o Diego entrou, gente. Que beleza. Bom, vamos aqui, ó. A gente tem horário para terminar, tá bom, pessoal? Vamos começar, temos horário para terminar. O Instagram nos permite ficar conectados até as 22 horas. Então, nós temos 42 minutos aqui para esgotar tudo que tem dentro dessa careca que vocês estão vendo aí, tá vendo? Essa careca que vocês estão vendo aí se trata de um amigo meu que hoje mora em Los Angeles. Na verdade, ele mora não em Los Angeles, mas ele estuda na Universidade La Sierra, na Califórnia, a Universidade Adventista que tem lá. E o pastor Diego Barreto, ele é um estudante do mestrado de Eclesiologia dessa universidade. É muito interessante. O Diego, ele não manja só de eclesiologia, mas de muitas outras coisas que ele vai compartilhar com a gente aqui hoje. Mas antes de começar aqui, eu quero falar um pouco mais sobre o Diego. O pastor Diego serviu como ministro aqui na região sul de São Paulo durante muitos anos da vida dele, acho que 10, 12 anos esteve aqui. E o pastor Diego, ele é um pensador. Ele é um dos melhores pensadores que hoje a igreja tem. E hoje o meu Instagram e o seu Instagram são privilegiados de ter esse tempo com o pastor Diego para explorarmos aqui dentro da cabeça dele e dentro do que Deus tem revelado para ele através dos estudos e de tudo mais na vida, o que ele pensa sobre esse momento que nós estamos vivendo, mas nós queremos fazer um recorte, tá? E esse recorte é o recorte profético, a relação da nossa crise, do momento que nós vivemos com a profecia. Mas antes de entrarmos, Diego, eu queria que todo mundo soubesse aqui que o pastor Diego, esse final de ano foi no começo de ano agora de 2020, lançou um livro fantástico que você deveria conhecer, que é o livro chamado Fé que Cuida. Entenda bem, o Diego, Fé que Cuida. O Diego, ele é um autor também. Você deveria ler o que ele escreve. Ele é fantástico. Ele é colunista aí de uma página da igreja, certo, Diego? Qual que é a página da igreja? Pode repetir? O portal da divisão, adventista.com, tem as colunas lá. Legal. O Diego, então, é colunista desse portal da divisão sul-americana. O Diego também era apresentador do programa Hiperlinkados. E agora eu quero que vocês façam isso aqui é um hiperlink, tá? O título dessa nossa série é Confissões Pastorais. Por quê? Porque o que me inspirou a fazer essas lives com você aqui agora é a iniciativa do pastor Diego e do pastor Júnior Flores, que há muito tempo atrás iniciaram um podcast chamado Confissões Pastorais, que bombava na nossa época. Era o que tinha na internet de relevante para assistir, numa época que não existiam youtubers ainda. É verdade. Eles já estavam lá martelando, pregando o evangelho através das redes sociais, através da internet. E essas confissões pastorais aqui, elas são, na verdade, um reflexo daquilo que eles começaram no passado. Pastor Diego, seja bem-vindo. Muito obrigado por nos atender. Valeu, quero mandar um abraço para todo mundo que está aí. O Cândido, um abraço para você, para a Melina, todo mundo que eu conheço que está aparecendo aí, que mandou mensagem, mas ficou para cima aqui, eu não consegui responder, mas eu li a mensagem. Valeu. E pastor Rafael é sempre meu amigo, né? Ele faz as apresentações aí, me deixa sem graça na internet. Não, você fica sem graça porque você é assim mesmo, mas eu só falei verdade, porque mentir aqui eu não minto. Aqui, ô Diego, é lugar de verdade. Certo. É lugar de falar a real. Beleza. Então, se for para te... Eu não vou te agradar, não. Tá? Beleza. Se for para falar... Isso aqui, aí. ó. O Átila tá falando que você é um monstro. O Leandro Lavor falou que você é um monstro. É que eu sou Eu grande. fui... que legal. Mas, de qualquer forma, hoje, Diego, aqui nós não estamos falando sobre mim
ou sobre você? Isso Hoje aí. não é sobre a gente, hoje é sobre Cristo. Então, apresentei vocês para eles saberem quem você é, e daqui para frente, Cristo é o centro dessa live. Tá Bora. bom? Isso aí. Pastor Diego, você está morando aí na Califórnia, nos Estados Unidos hoje, em detrimento da sua geografia, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo aqui e da sua boca, da sua experiência, como que tem sido aí para vocês esses últimos dias, esse momento dessa crise? Então, tem sido uma coisa muito diferente. Primeiro, porque a gente nunca viveu uma coisa como essa antes. E segundo, porque eu estou vivenciando isso nos Estados Unidos, que é um pouco diferente do contexto brasileiro. Por exemplo, aqui a gente tem uma ligação muito forte econômica com outros países, que é mais rápida do que no Brasil normalmente. Quando uma coisa acontece fora do Brasil, demora um tempo para se sentir economicamente no Brasil. Aqui é no dia seguinte. É uma coisa Aham. muito louca isso, é muito diferente. Então, você já vê gente perdendo emprego no dia seguinte de uma notícia, entendeu? Você não precisa Uou. nem esperar os impactos chegarem, ele já sofre um efeito dominó muito imediato. As pessoas aqui também reagem muito diferente do Brasil. Você viu que no Brasil, no primeiro final de semana, tinha gente na praia ainda. Aqui os caras estavam comprando tudo que tinha de água, de papel higiênico e, por incrível que pareça, de munição e arma. E aí você fala, Uou. cara, mas o que tem a ver arma e munição, né? Pastor Diego, faça uma confissão. Você ficou tentado a comprar a sua também? Fiquei. Todo mundo comprando, né? Eu fiquei. Eu fiquei pelo seguinte, eu entendi de onde veio a neurose deles. É que quando todo mundo está neurótico, e todo mundo aqui estava mesmo, eles começam a brigar em pool, disputar papel higiênico. Vocês viram o filme, né? Vídeos, né? Memes. Nego disputando papel Uhum. higiênico no tapa. Aí quando você começa a ver isso acontecer, vem o seguinte pensamento para você. Cara, se essa quarentena durar muito e acabar a comida, e na minha casa tiver comida, que vai me garantir que não vão tentar entrar na minha casa para pegar a comida que tem lá, entendeu? Quem Então, vai te garantir? exatamente. Então, começa a bater essas neuroses assim, e aí você entende que o cara está fazendo isso. E outra também, que aqui é um lugar que já teve. Gente, os Estados Unidos passou só 7 anos da sua história sem ter guerra. Então, os caras estão acostumados a situações de crise, de combate e tal. Então, eles já têm uma mentalidade diferente. Não, a gente nunca teve nada aí no Brasil. A gente É o só teve básico isso para terremoto. ele. Para eles é o básico isso aí. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia aqui, né? Tem furacão aqui e tal. Cara, os caras têm o hábito de. Aqui, no banheiro, tanto na banheira quanto onde você lava a mão, tem um botãozinho para fechar e a água poder acumular ali, né? Você pensa, ok, por que vem embutido já o botão? Cara, aqui é o seguinte, em época de furacão, os caras têm que encher as banheiras de água mineral, porque eles não sabem quanto tempo que eles vão ter água. Então, a gente não tem noção do que é esse nível de neura. Uhum. Então, isso foi muito diferente que eu vi aqui. Nesse momento, está todo mundo realmente seguindo a quarentena, não é uma lei, mas é uma recomendação do governador. Então, a maior parte das pessoas fica em casa realmente, sai muito pouco, tudo fechado, só tem restaurante aberto, mas só para você pegar a comida e levar embora. Uhum. Pouco carro na rua, tá tudo vazio, uma maravilha para andar na rua, mas pouca gente na rua. De vez em quando você vê um cara ou outro com um cachorrinho correndo e tal, mas todo mundo dentro de casa. Legal. Diegão, mas fique bem aí, tá bom? Agora vamos ao Bem, ponto aqui, Diego. Eu quero saber o que você acha do seguinte: como que toda essa situação que nós estamos vivendo, é claro que tem a pandemia, uhum, temos algumas situações acontecendo, pandemia e sinais claros de uma recessão econômica mundial, certo? É claro que nós já estamos vendo isso acontecendo, a economia já está colapsando. já. E a pandemia também está machucando o mundo. Uhum, A minha pergunta para você e o recorte da nossa conversa que hoje é como tudo isso se relaciona com a profecia. E eu vou explicar porque que eu estou perguntando isso para você, tá? Porque não é um assunto à toa, como se não fosse relevante para a gente. O adventismo por si tem uma tendência de alarme, porque está uhum, na nossa natureza a emergência, né? Temos que pregar, temos que tocar nossa trombeta, porque Jesus Cristo logo está voltando. Somos adventistas e temos que dar essa mensagem de última hora ali, na última hora.
Sim. Nós temos essa tendência e tal. E eu queria ouvir sua reflexão sobre qual é a relação desses últimos acontecimentos com as profecias. Essa pergunta, vamos lá. Tem tudo a ver com o nosso contexto. Tem tudo a ver com o nosso contexto, porque é isso que você falou. Nós como adventistas, a gente tem uma contagem regressiva o tempo todo acontecendo na nossa cabeça. A gente está o tempo todo entendendo que a qualquer momento Jesus pode voltar, e a gente tem a missão de avisar isso para pessoas que cada vez mais têm menos noção desse futuro acontecimento. E a gente tem uma cultura, por causa disso, uma tradição de interpretação profética. Tem igrejas que nem se preocupam em saber qual é o entendimento de certas profecias, porque entendem que elas são muito complicadas e que só o evangelho já basta. A gente não, a gente se meteu a tentar entender essas profecias e a gente tem A gente curte. A gente curte marcar uma data. A gente curte falar que no fim de semana o mundo vai acabar. A gente tem essa tendência. E não é exatamente algo ruim, né? Não. É algo que pode ser ruim. O remédio fora da dose errada é veneno. Legal. Então, a gente precisa cuidar para isso não virar um veneno. E o que eu acho que pode acontecer é que, assim, quando acontece um grande evento mundial, alguma coisa que abala as estruturas do pensamento de uma geração, que é o que está acontecendo agora. Ninguém imaginou que isso fosse acontecer. A gente achava que isso é coisa de filme. Cara, quem sonhou que isso realmente pudesse acontecer? A gente achava que ia ser piada para sempre, que Jesus voltaria antes de qualquer uma coisa como essa acontecer. E ela está acontecendo, é fato, e aí a gente fica, e agora? Com certeza a Bíblia deve ter algo a dizer sobre isso, né? E aí a gente começa a fazer uma coisa que a gente não pode fazer. A gente começa a fazer hermenêutica do momento. Explica o que é isso. Primeiro, explica para a galera o que é hermenêutica e por que hermenêutica do momento. Ok, a hermenêutica é a chave interpretativa, é aquilo que você usa como uma lógica para interpretar alguma coisa, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente interpreta a Bíblia como? A gente interpreta a Bíblia pela própria Bíblia. Essa é a chave hermenêutica que nós adventistas usamos e cristãos tradicionais usamos. Eu interpreto a Bíblia pela própria Bíblia, beleza? Perfeito. Só que quando acontece um evento desse, a gente larga essa chave para lá e pega outra. Uma chave que fala assim, eu interpreto a Bíblia pelo que está acontecendo no meu tempo. Entendeu? É verdade, cara. Isso é uma pura verdade. Essa é a chave hermenêutica do momento. E o momento passa. Então, se eu uso essa chave agora, mais tarde, quando o momento passar, essa chave não serve mais. Entende? Então, e outra, eu estou traindo o jeito que a gente sempre utilizou até agora, o jeito que a gente entendeu a Bíblia até agora, que a gente construiu todos os entendimentos doutrinários que a gente tem até agora, mudando a chave agora. Por quê? Porque eu preciso, porque eu estou fazendo sem pensar. Então, se eu mudar essa chave e eu começar a olhar para a Bíblia, eu vou achar em tudo, eu vou achar referência ao corona. Entendeu? Eu vou falar que Noé era referência do corona. Aqui, Não, assim, é claro que textos sobre as pragas, falando que isso faz parte, isso é como se fossem as pragas de Deus e tal, e a relação não só do coronavírus, cara, é que assim, é uma cascata de coisas que aconteceu. Por quê? Nós temos o coronavírus, nós temos o problema da possível caos econômico. E o outro problema é que fecharam as igrejas. A igreja está fechada. Aí entra em pânico. Aí fujam para os montes. Não, tá bom. Aí, o caos econômico? Não, o caos econômico é certo, então. É certo. O caos econômico certo. Já foi. Mas acumulando a isso, tem as igrejas fechadas. E o pessoal acha que, tipo, a perseguição chegou e que já está nítido, pelo que estamos vendo, que Jesus está voltando e que alguns chegam até a dizer, Diego, vou te dizer aqui, vou falar só para você e para essas outras 40 pessoas que estão aqui, tá? Ninguém mais, vou falar bem baixinho. Vou falar baixo, porque depois... Tem gente que acha que o fato de a gente fechar a igreja ali é até um sinal profético da apostasia da igreja. Você acredita nisso, que eu vi isso? Que é falta de fé?
que é falta de fé a gente fechar a igreja, a gente está fechando a igreja antes deles fecharem. Eu não consigo entender. Me explica aí como que eu relaciono tudo isso com profecia e sobrevivo depois. Primeiro, essa ideia de não poder fechar a igreja, aí entra na minha área de eclesiologia, né? É a gente achar que a igreja é onde Deus habita, que é um pensamento completamente pagão. Achar que Deus habita um local, né? Inclusive, ele mesmo faz questão, graças a Deus, que ele fez questão de revelar isso na sua palavra. Eu não habito em lugares feitos por mãos humanas. Tá escrito lá, tá revelado lá. Onde que Deus habita? Onde estão 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu. Então, eu não preciso de uma congregação aberta para que a igreja funcione como igreja. Primeira coisa. Segunda coisa, que eu acho que é muito importante, tem uma pegadinha aqui que a gente nem está se apercebendo, Rafael, que o adventista era o único cara que devia olhar para isso e ele não está olhando para isso. Vamos revelar essa pegadinha aqui agora. É o seguinte, existe realmente na Constituição uma lei, e eu fui de liberdade religiosa, existe na Constituição a ideia de que a liberdade de culto tem que ser preservada e, portanto, a lei, a justiça, os dirigentes não podem fechar a igreja. Nunca. Nunca. A liberdade de culto é preservada. Isso tem que ser preservado. Se é assim, então eu não devia esperar o governante pedir para fechar. Eu, como cristão, eu devia ter me voluntariado desde já a falar assim, a gente tem que mudar nossa estratégia agora, porque isso é o mais importante para a sociedade. Então, em vez da gente ser protagonista, a gente acaba deixando que o governo seja protagonista. Nesse momento, não tem problema nenhum. Ele fala assim, não vai para a igreja porque é o que faz sentido, porque realmente é o que faz sentido. Mas no dia que fizer sentido para eles e não para nós, o que a gente vai fazer? Diego, então assim, vamos alinhar esse pensamento aqui, só para ninguém ficar assim achando que a gente está falando uma coisa que não é, tá? Deixa eu entender bem você. Então quer dizer que nós não podemos ler o momento, ler as profecias, interpretar as profecias através da lente momento, certo? Da circunstância, tá? Mas isso quer dizer que todos os acontecimentos não fazem parte de um grande arcabouço profético? Pode ser que sim. Opa, vamos lá então. Como que pode ser que sim? A gente não consegue ver agora, certo? Não estamos conseguindo ver agora, mas a gente tem que continuar estudando a Bíblia. Se em algum momento no futuro, usando a chave hermenêutica certa, a gente encontrar uma referência para o que está acontecendo agora, beleza. Entendi. Aí a gente pode concluir. Aí a gente pode concluir. Mas podemos concluir também que toda essa pressão, o caos mundial, as surpresas e tal, são reflexos de que Jesus está próximo de voltar? Por que eu vou falar isso para você? Porque assim, eu sou adventista desde os meus 12 anos de idade, portanto há 22 anos. Todo ano surge alguma coisa que faz as pessoas pensarem que Jesus está voltando. Tá? E eu creio que tem gente que está me ouvindo aqui que está muito mais tempo na igreja. E toda vez que acontece um BO grande, Torres Gêmeas, uma coisa impactante, a galera fala, se prepara porque agora o bicho vai pegar e tal, né? Porque parece que se confunde a crise final com qualquer coisa que aconteça que seja impactante na sociedade. E aí, a minha impressão, não sei se você concorda comigo, é que depois isso causa um descrédito. Porque a gente começa a pregar como se fosse acontecer uma coisa e passou, aí todo mundo esquece, finge que não, nem falei aquilo, Jesus está voltando, mas passou tanto tempo. É claro que alguém escreveu aqui, olha, vigiai e orai sempre. Vigiamos e oramos sempre. Só que isso é diferente, né, de profetizar, né, de pegar uma situação que está acontecendo, dar uma de mãe de Ná e falar, isso aqui é profético. Olha o que você acabou de falar. Vou traduzir o que você falou. Se você usar o momento como base para pregar, quando o momento sumir, cadê a base da pregação? É isso que acontece. Não tem estrutura. Aí fica em descrédito mesmo. Você fala, acabou, passou, e aí? Cadê o fim do mundo? Entendeu? Passou. Agora, por outro lado, emocionalmente, eu acho que a gente fica com essa impressão do fim do mundo mesmo, porque assim, eu tenho até a frase de um amigo meu que tem falado muito isso. Se não é o fim do mundo, é um bom ensaio.
Uhum. Porque é essa sensação que a gente tem. Anotem, gente, ó, anota isso daí e pode postar no Instagram, tá? Com referência mencionado pelo pastor Diego. Se não é o fim do mundo, É é um, um bom ensaio. é um bom ensaio. Então a gente fica com essa impressão, e realmente é essa impressão, e eu acho que a gente não está errado de parar e pensar, poxa, o que será que isso tem a ver com aquilo que eu creio? Isso é uma coisa. Agora, outra completamente Uhum, diferente é oportunizar isso para pregar o evangelho, porque aí eu estou fazendo um desfavor para o evangelho. uhum. Tá certo, Diegão. Vamos aqui, Diegão. Agora você falou sobre chave hermenêutica, né? Pô, chave hermenêutica, ou seja, possivelmente a lente com a qual a gente lê a profecia, no caso, tá? Uhum, Como você ajudaria esse internauta que está nos seguindo agora aqui, nos assistindo, uhum. a identificar essa chave hermenêutica, a saber com o que ou através de que ele vai interpretar as escrituras sagradas, ou pelo menos com o que não deveríamos interpretar. Tá, eu vou falar uma coisa bem simples se você quiser assistir, a gente tem uma série sobre isso no Hiperlinkados, que está no YouTube. Opa, Você coloca lá hiperlinkados. Hiperlinkados e aí você coloca profecias. Tem uma série sobre profecias que a gente explica como você lê a profecia. Então, se você quer mexer nisso, você vai lá. E Aham. aí você usa o próprio texto bíblico como referência, porque o texto bíblico é a única coisa que a gente tem que estava também na referência do autor. Né? Então eu Ok, tenho. então a única chave de interpretação bíblica que nós temos, não a única, Agora, mas no momento, é assim que funciona a agora no teologia, momento é isso. é a Bíblia só. Então nós não podemos utilizar algo externo e colocar na Bíblia. A gente tem que usar a Bíblia para analisar o que é externo. Então, se eu não tenho uma evidência clara de que uma crise econômica ou então o Covid-19, uma evidência clara bíblica de que ela faz parte de uma profecia, eu não posso me referir a isso como um acontecimento profético. Isso é correto? Eu tenho que ter alguma coisa na Bíblia falando assim, vai ter uma pandemia. Aí eu posso procurar por ela na história. Não pegar, teve uma pandemia, deixa eu procurar na Bíblia. Exatamente, exatamente. A ordem é Entendi. essa. Gente, vocês entenderam o que o Diego está falando aqui? Ou a gente está falando blá 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 e vocês não estão entendendo, estão fingindo aí que não tem nada para fazer, estão aqui. Fala para mim, vocês estão entendendo. Ó, teve Porque o uma pessoa que objetivo. falou assim, ó, Jesus pode ser a chave hermenêutica? Porque essa é uma grande discussão da teologia agora. Eu não vou Não, trazer isso. não, ô Diego, não é uma pessoa, é o Leandro Lavor que falou isso. Leandro Lavor, meu É, amigo. não é uma pessoa qualquer. Eu não vi quem Vamos foi, lá. eu só vi a pergunta. Eu não vou trazer essa, Jesus pode ser a chave? eu não vou trazer essa discussão para cá, que é muito profunda, ela vai tomar o vídeo. Mas assim, o Tá. próprio Jesus está revelado na Bíblia. Tá entendendo? Então eu tenho Uhum, que. A uhum. Bíblia é a fonte, não tem o que fazer. A Bíblia é a fonte, ok. A Bíblia toda É. e todas as partes para a interpretação bíblica. Perfeito, Diegão. Agora vamos aqui, olha. Eu queria que você falasse para mim da seguinte questão. A profecia e a circunstância, ela acaba condicionando o comportamento dos indivíduos, principalmente os que são ligados em profecia, como a gente. Tá? Como Uhum, você está fazendo mestrado em eclesiologia, eu uhum. gostaria que você descrevesse para a gente qual que é o típico comportamento. Eu sei que você é bom de fazer isso, de fazer leituras de perfis. Vamos lá. O típico comportamento de indivíduos de certa matriz religiosa, de um movimento religioso, de um fenômeno religioso, características que não são saudáveis e que envolvem profecias. Por exemplo, nós temos alguns exemplos ruins. Por exemplo, nós temos o David Koresh, né, lá de Waco, lá, algumas histórias de fanáticos e de gente maluca que utilizou não só profecia, mas linguagem apocalíptica, Uhum. né, e alarmismo e tudo isso mais, para fazer grandes loucuras. E outros, por exemplo, usam as circunstâncias para ler as escrituras e fogem tudo para o mato. Eu vou morar no meio do Mato Grosso. Eu acho legal ir morar no meio do Mato Grosso. Mato Grosso, tudo bem morar. Por que eu estou indo para lá? Qual é a razão que eu estou me isolando da sociedade? E quando eu vejo tudo isso, a minha preocupação é a seguinte, Diego. Ellen White, que é utilizada às vezes como
mecanismo de interpretação principalmente dessas partes proféticas, né? Uhum. Ela tem muitos textos que falam pra gente... Que não deveria. Ela tem muitos textos que falam que nós deveríamos viver em lugares de natureza e desfrutar da natureza. Mas ela também tem muitos textos que dizem que a gente devia pregar nas cidades, não é? Ou eu estou enganado? O que você me fala sobre isso? Sobre esse comportamento apocalíptico? Exatamente. Ela escreveu vários textos falando sobre como a gente deveria ter entre nós gente que ficaria nas cidades e que pregaria nas cidades e que daria sua vida nas cidades em momentos como esse, né? O grande problema de tudo isso, de você só pensar em fugir, de você só pensar em causar alarme, é que a origem desse pensamento é uma origem egoísta. Porque se eu estou chamando as pessoas à conversão porque o mundo está chegando ao fim, eu estou pregando autopreservação. Eu não estou pregando Cristo Jesus. Anota aí, anota para o Instagram. Deixa eu falar uma coisa, Diego. Ó, eu vou te dizer, isso que o Diego está falando, eu aprendi com ele. E agora aqui eu vou fazer um hiperlink. Eu vou fazer um hiperlink aqui, vou deixar para vocês, quem for inteligente pega. Isso que o Diego falou de egoísmo, cara, isso se reflete em várias outras áreas da experiência religiosa cristã, inclusive adventista. Por exemplo, no livro do pastor Diego, Fé que Cuida, onde ele trata ali sobre a questão da saúde, ele desmistifica muito o propósito da reforma de saúde. O pastor Diego vai concluir que o propósito da reforma de saúde não é egoísta. Não é uma coisa simplesmente para eu viver mais. Isso é o que a gente fez. Tô certo, pastor Diego? Tá certíssimo, é isso aí, cara. Tô feliz que você leu. Parece que eu li seu livro, né? Então, assim, esse princípio, a reforma de saúde existe para ser uma cunha da pregação do evangelho, não para a gente viver mais, para eu ser gostosão e tal, bonitão, fortão, saudável e um exemplo de como eu sou bom somente. Ela é para inspirar, é para ser cunha de pregação, para que mais pessoas conheçam o Deus que está me dando saúde e quer dar essa vida eterna para ela. Faria mais um adendo ao que o pastor Diego fala. Né? Tudo isso é um sinal do reino de Deus também. Tudo que acontece aqui, Deus faz por nós aqui, a cura, a reforma de saúde, o que ele faz para a gente agora é tudo um sinal do que acontecerá lá na frente. Pastor Diego, fantástico esse seu input aí do egoísmo, cara. Fala aí, fala mais. Só faz uma coisa, o egoísmo, o que ele causa? Essa autopreservação causa o pânico, causa o desespero, que é o que está acontecendo agora. Então tá todo mundo, a expressão que eu gosto é barata voa, né? Barata voa, tá tudo lá, confusão. Anota aí, barata voa. Todo mundo desesperado, todo mundo querendo garantir o seu, comprando seu papel higiênico, fazendo aquela loucura toda, aquele alarme todo. Tem gente falando que é o fim do mundo, que a economia vai destruir tudo, a gente vai morrer e não sei o quê. E aí, tudo isso acontecendo, aí tem no meio dessa gritaria uma galerinha gritando também. E aí tá gritando que Jesus vai voltar. Então fica... Pensa só, no meio da bagunça, do barulho, tem gente adicionando barulho. Então, esse é o momento que o cristão tem que mostrar confiança em Deus. Em vez de fazer alarme, ele tem que mostrar serenidade. Para que as pessoas olhem para ele e falem assim, por que você está tranquilo? De onde vem tua tranquilidade? De onde vem tua serenidade? Eu falo, não, é que eu sei que Cristo vai voltar. É porque eu sei que eu tenho um pai que me ama. Eu sei que ele está presente na minha vida. Isso é o papel do cristão num momento como esse. Não é aumentar, pegar o megafone e aumentar o barulho. É mostrar serenidade. É fazer o que os discípulos não foram capazes de fazer no barco. Quando eles estavam no meio da tempestade, os discípulos se desesperaram, gritaram com Jesus, não se importa que morramos, né? E Jesus, eu acho muito legal, porque esse é um dos poucos momentos da Bíblia que mostra Jesus demonstrando decepção, né? Fazendo, cara, homens de pouca fé, né? Essa é a palavra que ele usa. Vocês não acreditam que eu amo vocês? Vocês não acreditam que eu tenho poder? Vocês não acreditam que eu estou aqui? Quer dizer, se Jesus está dormindo no barco, vocês tinham que estar tranquilos. Mas vocês estão desesperados com ele dormindo no barco. Né? Imagina se Jesus tivesse, e até usa essa história no Pioneiro, imagina se Jesus tivesse assim, ei, gente, problema, hein? Vamos lá, puxa! Aí, meu Deus do céu, ai ajuda, ai Senhor. Aí tu você imagina? A gente...
Mas, cara, hoje aqui em casa a Glória falou uma coisa parecida, né? A gente estava falando um pouco sobre a histeria e tal, né? E quando governantes entram em pânico, o que ele espera que a população faça? A população entra em pânico. A gente está na rua e o pai fica com medo, meu. A criança sai correndo, porque se meu pai não aguenta, imagina eu. Então, achei isso É fantástico, isso Diego. mesmo. Eu acho que essa serenidade que você falou aí é fantástico, fantástico mesmo. Agora sim, Diego, o pessoal que está nos assistindo agora aqui pela internet, eles estão entediados, estão sendo bombardeados por propostas proféticas, que está acontecendo isso, acontecendo aquilo e tal. Eu gostaria que você WhatsApp, né? falasse. Corrente de WhatsApp. Corrente de WhatsApp, com certeza. E desculpa, eu tô falando com vocês aqui, meu celular não para de chegar mensagem do WhatsApp. Entendeu? Tá difícil o WhatsApp aqui. Fala pro Sandro Luiz parar de mandar mensagem no WhatsApp, alguém que conhece ele aí. Não, já vamos expor a pessoa publicamente já. Tá Ó, atrapalhando a live, vamos expor. deixa eu aproveitar essa interrupção do seu pensamento para falar que a Renata botou aí uma coisa muito legal, né? Quando Deus fala dos eventos finais da Bíblia, ele pede para a gente se alegrar porque está próximo do final. Então, o sentimento não é o de Uou, desespero, né? uou. Ô, Renata, você podia participar quer dizer, participou já, Renata. É isso mesmo, É, gente, sem desespero. Diego, o que que você diria para a galera aqui? Como que a gente pode, nesse momento de crise, de teorias de conspiração, desse pânico, esse alarme, briga política e parece que é o fim do mundo, o que que você recomendaria para a gente, de forma prática, tá? Eu quero recomendações práticas, tipo assim, leia isso, faça aquilo, tipo assim, como se você fosse nosso coach espiritual. Mas não digo aqui coach espiritual. só nosso amigo aqui participando, mas isso não é um coach. Fale pra gente de forma prática, o que você diria? Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo. Por quê? Eu estou perguntando isso para você. Porque você sabe o que afeta o nosso comportamento e o que nos abre para coisas que vão acabar com a nossa estrutura. O que você diria para gente? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu diria para você. Eu vou responder o que eu penso para mim, tá? Vou responder o que eu estou pensando para mim, o que, que eu estou É pensando em isso que eu mim. espero, porque isso é uma confissão pastoral, Diego. Sem blá blá Entendi. blá, sem firula. Fala o que você pensa. Certo. Eu acho que nesse momento você tem que aproveitar esses momentos que você tem na sua quarentena para crescer. E aqui pode ser em duas vias, não precisa ser em uma só. Mas crescer espiritualmente, ou seja, aproveite esse momento para ler livros que você tem na sua casa que você nunca leu, que você comprou e você não leu. Né? Se quiser um bom, tem um tão chamado Fé que Cuida. Opa! Gente, Aproveita. alguém. Diego, desculpa aí. Alguém aí tem um link do vídeo? Será que dá para colocar aqui no comentário? Se não dá para colocar, alguém escreve o nome do livro aqui, para É depois vocês podem. fequecuida.com.br. É Fé simples. que cuida. Mas pode esquecer, alguém escreve aqui. E Diego, continua com os seus conselhos, por favor. Então, esse é o momento para você aproveitar e criar. Ó, a gente tem uma oportunidade única agora. E se a gente ficar nessa quarentena por mais de 40 dias, é o tempo que leva para você criar um hábito. Comece o teu dia fazendo teu culto. Comece o teu dia fazendo teu culto para criar o hábito, para quando você voltar ao trabalho, você está querendo fazer aquele negócio que você aprendeu a fazer durante esse período, né? Então, faz isso. Aproveita para ler, aproveita para fazer suas meditações, gastar o seu tempo com Deus. Aproveita também para cuidar do seu corpo, fazer exercício físico, fazer a sua caminhadinha aí separado das pessoas, é claro, né? Uhum. Acho que no Brasil está podendo fazer caminhada, né? Aqui pode. Então, Legal. aproveite esse momento para isso. E mais uma coisa, nós somos mordomos, então a gente tem que cuidar de tudo que Deus deu para a gente, do espírito, do corpo e também dos recursos. Estuda também como você pode aproveitar essa situação quando ela acabar da melhor maneira possível financeiramente, porque nesse momento a gente está vivendo uma oportunidade que a gente nunca teve na nossa geração. As coisas estão todas com preços abaixo, o mercado mudou, há muitas oportunidades para você recomeçar. Então, aproveite tudo isso. Eu diria, aproveite o tempo para você se melhorar, né? Para quando isso aqui acabar, você Entendi. estar uma pessoa melhor.
Entendi, perfeito, Diego. Agora me fala uma coisa, agora eu quero uma coisa mais intimista, sabe? Eu acho que eu tirei É. pouco de você ainda. Eu acho que eu É, não consegui ainda pegar, sabe, aquilo que todo mundo quer ouvir. Tá todo mundo querendo ouvir uma coisa que, assim, essa crise te trouxe algum medo? Alguma coisa que mexeu, assim, com a sua estrutura? É, não que tenha te afetado exatamente, mas que de alguma forma passou por sua cabeça e você falou, meu, eu nunca imaginei que eu pensaria isso, ou, ou eu teria esse medo aqui. Eu queria que você fizesse uma confissão, e depois dessa confissão, eu queria que você me contasse como você resolveu ela. Difícil? Tu pode tomar um tempo para pensar enquanto não, eu leio aqui, ó. eu não. Vai lendo aí, mas eu não sei se eu Tá. resolvi. Não, então, mas isso, se você resolveu, você fala. Se você não resolveu, fala, tô em processo. Se não quer resolver, eu não quero resolver e a vida é minha. Fique à vontade. Mas fale aí pra gente o que você tem sentido nesses dias, o que te tem impressionado. Eu queria essa confissão pastoral sua agora. Tá. O que tem me impressionado é que assim, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de lidar com incertezas. Eu passei a vida acumulando formas de não ter incerteza sobre o futuro. Entendi. Então, a minha mente funciona assim, eu me acostumei com isso. E nesse exato momento, a gente está num cenário que não dá para ter nenhuma certeza do futuro. Então, eu não sei se a minha vida vai ser completamente diferente do que era até agora, né? Se as coisas vão mudar de um jeito drástico, ou se a vida vai retomar do jeito que ela meio que estava antes, com algumas diferenças, eu realmente não sei. Então, isso me traz um certo incômodo, um certo medo, assim, do que vai ser. Eu não tenho dúvida de que, seja como for, eu vou agir da melhor maneira possível com os meus critérios, com os princípios que eu tenho com Deus e com a presença de Deus na minha vida. Mas eu Uhum. não sei o que é isso que vai vir. Então, isso me dá um certo receio que eu costumo resolver, né, acalmá-lo, com a ideia de que eu tenho um pai no céu que se importa comigo, independente dos meus erros, das minhas falhas, ele vai continuar cuidando de mim. E ele vai continuar me ajudando, aconteça o que acontecer, seja como for o cenário, né? Eu tenho uma filha vindo aí agora, é um ótimo Opa! momento para pôr filho no mundo, né? Mas Você escolhe a dedo, né, Diego? Você é uma eu pessoa que sabe fazer escolhas dessa vida, né, Diego? Você, olha, isso, exatamente. acertou. E aí, enfim, do que será desse futuro, mas eu confio em Deus. Nesse ponto eu estou resolvido. Outra coisa, eu falo, Não, não, pode falar, fala outra coisa. outra coisa que me dá medo é de perder uma oportunidade boa, porque eu sei que a gente está num ponto, e aqui não tem solução ainda. A gente está num ponto de mudança de jogo na humanidade, e eu não quero perder a oportunidade que eu tenho, que vai passar depois, não vai ter mais volta, entendeu? Entendi, cara. Entendi. Então, para a gente terminar aqui, a gente percebeu que a confissão pastoral do Diego passa um pouquinho pela paternidade, tá, gente? Então, você aí nos comentários, fala assim: parabéns, papai, força, segura, vai dar tudo certo. E se Ora não por der isso. tudo certo, você vai ter força, Deus vai ser bom com você. O Diego e a Bruna estão esperando um Amém. bebê lá nesse tempo de crise aí. Vamos orar pelo Diego e pela Bruna, do mesmo jeito que a gente ora por todos vocês aí. Pessoal, nós vamos ficando por aqui com a live. Quero dizer para vocês que foi muito bom estar com vocês. Todas as noites nós vamos ter aqui um convidado diferente, um outro pastor. Claro que ninguém é igual ao Diego, e observe isso que eu estou dizendo, ninguém é igual ao Diego. Mas hoje tivemos o privilégio de ter o Diego aqui, Deus trouxe o Diego para a gente. E eu espero que essa conversa tenha abençoado a sua vida e tenha Amém. feito esses momentos de quarentena que você está tendo aí um pouco melhores, aliviadores, instrutivos e que você consiga aproveitar bem o que rolou aqui hoje nessa live, tá? Diego, que Deus te abençoe muito, você, a sua Valeu. bebezinha que está chegando, sua menininha, a sua menina maior, que é a Bruna, que Deus dê saúde, que Deus dê sabedoria e que Deus seja Deus de vocês, independente das circunstâncias, tá bom? Amém. Amém. Nós oramos aqui, eu e a galera aqui da live, nós oramos para que Deus te ajude a viver o que você sabe. Amém. Amém. Que Deus te ajude a colocar em prática o que você nos ensinou. Porque todos nós sabemos aqui que nós sabemos as coisas teoricamente, mas não exatamente temos às vezes forças para praticar ou exercer ela.
Sim. Por isso que a intercessão é tão importante, porque a gente ora pelos nossos irmãos para que a gente consiga praticar aquilo que Deus tem nos ensinado. Diego, que Deus te abençoe muito. Pessoal, Amém. vocês que Obrigado. estão aí, vocês que estão na live comigo, eu vou fazer uma oração agora aqui pelo Diego, e eu quero que vocês, daí onde vocês estão, vocês orem também por ele, e a gente vai terminar assim, tá? Diego, quer falar alguma coisa antes? Eu quero só falar minha última fala aqui antes de você fazer a oração, que é mandar um abraço para todo mundo que veio. Obrigado aí, orem por mim. E quando você estiver no momento de desespero, de angústia, de ansiedade, só se faz essa pergunta aqui: Jesus está no barco? Se ele está, tá tudo bem, né? Amém. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade desse encontro com os nossos amigos aqui no Instagram, tanta gente falando conosco, orando conosco. Obrigado por ter o Diego hoje aqui nos abençoando com uma mensagem. Pedimos que do mesmo jeito que ele nos abençoou hoje, na verdade melhor, queremos que o Senhor faça melhor por ele, pela filhinha que está vindo, pela Bruna, que é a mãe, que hoje carrega esse bebê, carrega esse sonho, carrega também essa expectativa de que eles possam ver a tua mão poderosa guiando a vida deles de forma tranquila, de forma que eles tenham certeza de que é a sua mão que guia a vida deles. Nós oramos aqui porque acreditamos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor está vendo essa live, sabemos que o Senhor planejou ela